Pós-jogo e análise de Palmeiras 4, Capivariano 0. Palmeiras mais uma vez nas semifinais do Campeonato Paulista. Jogo na Arena Barueri. Palmeiras ganhou por 4-0. Foi dominante a partida quase inteira. Não passou dificuldade. Isso não quer dizer que o Capivariano também não fez uma partida tenebrosa. Foi bem dentro daquilo que podia fazer tecnicamente. E aí a gente vai trazer nuances, o que eu percebi. E vocês vão perceber que eu vou olhar um pouquinho pro lado que eu tô com as minhas anotações do jogo aberto aqui. Nesse vídeo de análise eu não vou usar campinho para ver como é que se sai. Se vocês acharem que fica melhor com ou sem o campinho e quiserem comentar aqui, eu agradeço bastante para melhorar, né, a estrutura aqui dos vídeos. Mas vamos lá. Palmeiras, por ser a equipe tecnicamente melhor ser a mandante, né, jogo na Arena Barueri, começou mais com a bola e saía no esquema de 3 com uma variação, né? Às vezes o Marlon Freitas jogava como líbero, um zagueiro central para liberar o Piquerez para subir. Às vezes o Piquerez subia um pouco mais, o time ficava sem tanta amplitude ali pela esquerda. O Marlon subia um pouco e o Maurício descia um pouco mais para pegar a bola. E aí o time tentava trocar passes de maneira muito veloz pelo lado esquerdo para a bola chegar de um jeito que tanto o Vitor Roque como o Flaco conseguissem se associar, quebrar a última linha de defesa do Capivariano através do passe da tabela, né, e conseguirem finalizar. Quando o Palmeiras não conseguia acelerar essa, esse jogo, o que é que acontecia? O Marlon Freitas, ele meio que funcionava como um armador, e aí o Palmeiras invertia a bola do corredor esquerdo para o corredor direito. Lá estavam geralmente o Alan e o Kelvin. Às vezes o Flaco descia para a ponta, o Alan entrava para o meio, mas o Kelvin sempre estava lá. E aí o Palmeiras buscava explorar vantagem posicional e qualitativa, né? Posicional dos caras estarem sempre de frente para o lance, em boa condição para ir para cima, o Kelvin mais para ir para a linha de fundo, o Alan e o Flaco mais para entrar em um contra o defensor adversário, como muitas vezes uma vantagem numérica, né? De às vezes era um 2 contra um, então ficava mais fácil para o Palmeiras. O Capivariano, como estratégia defensiva, sempre tentava ali pressionar o setor da bola, então o Palmeiras sobrecarregava um setor e mexia a bola para o outro. O primeiro gol, ele sai numa dessa, né? O Palmeiras não consegue progredir o jogo pelo lado esquerdo, o Piquerez investe a bola, quem tá aberto como ponta é o Flaco Lopes. O Flaco tenta ele ir pro drible, consegue um cruzamento, o zagueiro do Capivariano corta, a bola só pro Vitor Roque, ele traz a perna boa, faz um belo gol, 1-0. E aí o Palmeiras parece que ele vem para um amasso, como se concretiza depois, mas depois do gol, o Capivariano ele melhora no jogo, ele começa a marcar em cima a saída do Palmeiras. E E aí o Palmeiras não consegue sair. O lado direito da série de bola do Palmeiras estava muito mal, principalmente com o Kelvin, quando o Kelvin tinha que fazer terceiro zagueiro, não estava conseguindo ir bem. Só que o Capariano também não tinha muita qualidade técnica para botar a bola no chão. Então meio que ficou aquele jogo de duelo aéreo, de espaço curto, de todo mundo jogando a bola para cima. E aí de quem pegar o Capariano, por ser uma equipe mais física, estava conseguindo ter algum sucesso. E aí levou algumas finalizações com perigo ali no espaço do primeiro gol, acho que uns 5 ou 10 minutos, o Capivariano conseguiu é, assustar o Palmeiras, chegar com perigo, fez uma boa partida. E aí o Palmeiras, que tradicionalmente, né, na era Abel, nesses 6 anos de Abel, é uma equipe que sai em transições, não conseguiu sair tão bem em transições. Teve uma que eu me lembro, que foi uma bola do Andrés, que ele temporiza bem, mas na hora de chegar para definir, o time não definiu tão bem, que foi justamente aproveitando essa ideia, né, do Capivariano de sobrecarregar muito o setor da bola para não deixar ela sair dali. E quando ela acabou saindo, o Palmeiras estava numa vantagem numérica gigantesca para transição. Depois de um certo tempo, o Capivariano ele acaba perdendo o ritmo, o Palmeiras volta para o jogo e decide realmente tentar colocar a bola no pé. Duas coisas que eu quero falar antes de ir para essa parte, né? O Palmeiras, ele, quando o Capivariano tentava sair jogando desde trás, nas poucas vezes que fez isso, o Palmeiras subia os quatro homens de frente, né? Os dois meias abertos e os dois centravantes, e o Andreas Pereira saía da linha de meio de campo para marcar o primeiro volante. O Palmeiras não conseguia roubar tanta bola no último terço, mas ele conseguia fazer com que ela ficasse mascada para a defesa e aí tentar recuperar lá. E aí, quando o Capivariano tentava progredir o jogo, o Palmeiras já ia para um 4-4-2. Os dois atacantes, então, o Flaco e o Vitor Roque, eles não pressionavam tanto os zagueiros porque eles tinham a função de balanço, de ficar ali
para que assim que o Palmeiras recuperasse a bola, já tentar uma ligação direta, ele já ter em campo para correr. Então, o Palmeiras defensivamente se posicionou mais ou menos assim. E aí, depois que o Palmeiras entra no jogo, o Palmeiras começa a tentar colocar a bola mais no chão. E, e aí, o Marlon Freitas tem um pouco mais de protagonismo, principalmente o Andreas Pereira, né? O Andreas Pereira, que é o camisa 8 dessa equipe, tanto na numeração como na função, né? O futebol, no geral, ele gosta muito de definir posições por números. Então, o Andreas Pereira, ele era o 8 e ele tinha mais liberdade para sair construindo. O que, que o Palmeiras fez então, né? Ele coloca uma linha de 3, o Marlon pega a bola, sai um pouquinho e aí fica Andreas, Maurício, e aí fica rotacionando Flaco e Alan para ver quem fica ali junto com o Maurício no entrelinhas. A jogada do segundo gol sai assim, né? O Andreas é acionado, ele aciona o Flaco, que volta, aciona o Maurício, sai uma tabela, o Piquerez vem entrando ali pelo lado esquerdo, tenta o cruzamento sai mal, e aí a bola sobe pro o Vitor Roque chuta no gol, o Palmeiras, quando tentou construir por dentro, conseguiu fazer o gol, e aí, assim como no primeiro gol, o Capariano tentou ali alguma abafa, mas assim, levou algum perigo, mas o Palmeiras conseguiu sustentar bem, e aí foi pro segundo tempo com uma vantagem de 2 gols, uma classificação é, praticamente definida, né? Era muito difícil imaginar que o Capariano fosse fazer 2 gols para levar para os pênaltis. E 3, né, para passar no tempo normal. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras ele abandona a saída com 3, ele joga num 2-4-4, né? Eu acho que a gente pode falar assim. E aí o Marlon ele já joga numa linha mais adiantada, se associando ali com o Andreas Pereira. O Palmeiras tenta ainda jogar por dentro, muito com essa variação do Kelvin. E aí a variação começa a ser Kelvin e Alan, às vezes o Alan na amplitude e o Kelvin por dentro, né? Fazendo um lateral de meio espaço. Às vezes o Alan como um meia ali junto do Flaco e o Kelvin sendo esse jogador da amplitude, e a bola começa a sair muito de dentro para fora, né? Fica Andrés, Marlon e esse meia trabalhando por dentro. Quando eles conseguem quebrar as linhas do Capivariano, entra uma bola enfiada para quem tá na ala, para quem tá na amplitude, para tentar um cruzamento. Então o Palmeiras mostrando que tem esse cacuete de jogar por dentro do bloco adversário, que é uma coisa importante, que é uma coisa que faltou ao time na temporada anterior e que vai ser útil para essa temporada, porque o Palmeiras é o segundo melhor elenco do Brasil, o segundo maior orçamento da América. Então a tendência é que durante o ano o Palmeiras seja o time que tenha mais a posse, e aí ele vai ter que saber jogar assim. Uma coisa que eu percebi é que o Capariano perdeu muito do ritmo no segundo tempo, acho que por ter tentado pressionar muito no primeiro. Então as chances que o Capariano teve durante a segunda etapa não foram tão claras, foram muitos cruzamentos. E quando ele tinha que marcar, jogadores importantes não eram marcados. O Andréas Pereira, que para mim foi o melhor jogador em campo, por mais que o Vitor Roque tenha feito 2 gols. O Andréas, quando ele teve liberdade para jogar, para construir, ele fez o jogo rodar, ele fez com que a bola saísse da defesa e fosse para o ataque, que é a principal função dele. Ele estava muito. Ele não era pressionado, o Andréas. Ele pegava a bola, podia temporizar o jogo que precisasse, às vezes uma bola longa, às vezes realmente ir pra tabela, conduzir. O Andreas, ele, além dele ter essa noção de jogo, né, do que ele tem que fazer, ele estava também com muita liberdade para fazer o que ele queria. Enfim, o Palmeiras foi nessa, né, controlando ali com a posse, 2-0, tava seguro, e o Abel nada de mexer, ele vai mexer ali com 30. Ele coloca o Felipe Anderson e o Arias, né, troca ali a dupla de meias, e aí o Arias no início ele entra muito fazendo essa função do Alan, que é variar corredor, ser o cara da amplitude do cruzamento, às vezes trabalhar ali por dentro. Só que chega um momento do jogo que ele lembra mais o Ares do Fluminense e da seleção colombiana, que ele vai buscar a bola na defesa, e aí ele sai tabelando, construindo por dentro, arrastando, desmontando o sistema defensivo do Cavani por dentro, e sai parado com a falta dentro da área, consegue cavar um pênalti no seu, sei lá, terceiro, quarto toque na bola, já conseguiu cavar o pênalti que o Andrés converteu para fazer o 3-0. E aí com 3-0, o Capariano já não tinha mais perna, já não estava fazendo muita coisa. O Palmeiras ele adotou uma postura um pouco mais defensiva, o bloco ficou mais baixo. Só que o Palmeiras não estava conseguindo encaixar contra-ataque.
Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando o Palmeiras não conseguia acertar a saída de bola curta, tanto no primeiro como no segundo tempo, geralmente o Carlos Miguel quebrava a bola pro Flaco, o Flaco dava uma raspada de cabeça e o Vitor Roque tentava ganhar na velocidade, jogada que levou perigo em um lance ou outro. E aí o Palmeiras não estava conseguindo acertar contra-ataque, mas teve uma hora que o Capivariano realmente estava muito em cima, que saiu o lance do gol do Ramon Sousa, né? O Palmeiras consegue roubar a bola ali no corredor lateral, o Felipe Anderson dá um belo de um passe, o Sousa sai cara a cara com o goleiro para marcar. Então o Palmeiras, que tradicionalmente é uma equipe que tem muita transição, não teve tantas transições durante o jogo, foi ter mais ali pós os 40 minutos, acho que já nos acréscimos, para ser bem sincero, que foi quando o Palmeiras começou a ter um futebol de mais transição, conseguiu ganhar o jogo por 4-0. E aí, assim, é um jogo contra o Capivariano, que é uma equipe que não tem divisão, que é obrigação de um time com o orçamento do Palmeiras ganhar do Capivariano, ainda mais em casa, mas eu acho que isso não tira o mérito de que a equipe realmente jogou bem, e jogar bem não é jogar de maneira vistosa. Poucos são os jogos, assim, que você lembra que o Palmeiras jogou de maneira vistosa nesses 6 anos de Abel Ferreira, mas jogou bem, não passou aperto, quando precisou construir por dentro foi bem, quando precisou achar soluções rápidas foi bem. O placar elástico fala por si só. A gente sabe que ainda é um contexto de início de temporada, por mais dessa carga gigantesca de jogos. A gente ainda está em fevereiro e o time já jogou muito, então é normal que talvez as coisas ainda pareçam meio lentas. E é o que se espera do Palmeiras contra o Capivariano: é uma goleada sem passar sustos, como foi o que aconteceu. E por mais que o Capivariano tenha ameaçado o gol do Fernando Miguel algumas vezes, o Palmeiras não levou gol, né? Não chegou a passar muito aperto. Então, foi um 4-0 que meio que é protocolar, né, para um time do orçamento da enormidade do Palmeiras, mas que mostra que o time tem soluções, e aí eu acho que a partir desse momento essas soluções seriam aplicadas contra times de nível melhor, contra o Atlético Mineiro, num clássico, sei lá, contra o São Paulo, um jogo contra o Cruzeiro, enfim, o Palmeiras ele ter essa noção, essa qualidade de jogo no entender o que o jogo pede e conseguir ser efetivo no que o jogo pede nos jogos grandes, que foi o que falta, não foi o que faltou, é o que falta ao Palmeiras nas últimas 2 temporadas. E é isso, foi isso que eu percebi de Palmeiras e Capivariano. Espero que tenha ficado didático, espero que tenha ficado claro. Me diz aí o que que você achou do vídeo, o que que você achou do jogo, o que que você acha que pode melhorar tanto aqui como nessa equipe do Palmeiras. Deixa o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo, ajuda demais a gente aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!